As 4 leis espirituais. Graça e paz. Eu sou a irmã Irene Ximenes e tenho uma pergunta importante para lhe fazer. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Certamente você conhece as leis federais, as leis estaduais, leis municipais, as leis que cobram impostos absurdos dos cidadãos, a lei da Maria da Penha, a lei de apoio e defesa da criança, a lei do idoso, leis do Detran, e etc, etc, etc. Assim como há leis físicas, leis morais que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Mas você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Elas são mais importantes do que todas que você já conheceu. Todo ser humano, independente de sexo, idade ou condição social, deve conhecer e aplicar em sua vida estas leis. Vejamos, a primeira lei, ou você pode chamar a primeira verdade absoluta, porque é incontestável, a primeira lei. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E nós vemos este plano já lá no Éden, quando ele colocou lá Adão e Eva e tinha relacionamento com os dois. O amor de Deus por você, ele é provado. Em que lei? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, diz: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. No plano de Deus para a sua vida, Cristo afirma em João 10:10, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente, quer dizer, uma vida com abundância, um propósito o Senhor tem para você. Por que então a maioria das pessoas não estão experimentando, não estão usufruindo desta vida abundante? Porque muitas delas nem conhecem esta verdade e outras se recusam a acreditar. Então, agora que você já conhece a primeira lei espiritual, que é Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, vejamos a segunda lei. A segunda, ela surgiu logo após a queda do homem, de Adão. A segunda lei diz o seguinte: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, ele não pode conhecer a Deus, nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador. Onde encontramos isto? Em que lei está escrito isto? Em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Assim está escrito: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. Este estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, evidencia o que a Bíblia chama de pecado. Pecado. O homem está separado de Deus. Como assim, separado de Deus? Pela morte espiritual de Adão. Desde os dias de Adão, o homem está separado de Deus. Encontramos isto em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, isto é, uma separação de Deus. A morte é uma separação de Deus. Fato é que Deus é santo e o homem é pecador. Aí está o fato da separação, porque Deus é santo e o homem é pecador. Então existe um grande abismo que separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços, de uma vida reta, boa conduta, boas obras, através da religião, através da filosofia e etc. Mas ainda assim, ele continua separado de Deus.
Aí então vem a terceira lei. A terceira lei, ela nos mostra a única resposta para o problema desta separação. A terceira lei diz: Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Por meio de Jesus Cristo, o pecador pode conhecer e experimentar o amor de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Ele, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar. Ele, Jesus Cristo, recebeu o castigo que era para nós. Onde nós encontramos isto na lei? Em Romanos, capítulo 5, versículo 28, diz: mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda nós éramos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras Sagradas. Ele é o único caminho para nós podermos encontrar Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz a própria palavra de Jesus Cristo, é a voz dele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, isto quer dizer, não existe outro caminho, não existe outro método, não existe outro meio, não existe outro recurso para alguém ter acesso a Deus, senão através dele, Jesus Cristo. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Jesus Cristo pagando pelos nossos pecados. Então não basta você conhecer as três leis. Não basta conhecer as três. Você acabou de conhecer a primeira, que é Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você conheceu a segunda lei, que é o homem é pecador e está separado de Deus. Você também conheceu agora a terceira lei, que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Mas você precisa conhecer a quarta lei. A quarta lei, você não pode deixar de conhecer e trazer ela para a sua vida, tomar a decisão de praticar esta lei. A quarta lei diz: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Como assim? Precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Alguns crentes evangélicos chamam aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Né? Receber Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, nada mais é do que você entregar a sua vida para Ele. Reconhecer que você não é autossuficiente, que você necessita dele. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, as pessoas que recebem Jesus Cristo, elas deixam de ser apenas uma criatura de Deus e passam a ser filhos de Deus em Cristo, recebendo pela fé. Para isto é necessário ter a fé, crer. Efésios 2, versículo 8 ao 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ele tira todo o mérito nosso. A salvação é de graça, o mérito é do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos crer e aceitar este fato. Então, querido, Jesus Cristo afirma, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Olha a intimidade. Se você abrir a porta do seu coração, deixar Jesus Cristo entrar, ele vai ser íntimo seu. Receber ou aceitar Jesus Cristo implica em arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados.
Não é suficiente crer intelectualmente, porque muitos por aí creem intelectualmente que Jesus Cristo é o Salvador. Apenas isso. Isto não é uma fé sobrenatural, é uma fé natural. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele crê que Jesus Cristo morreu na cruz. Não é necessário apenas crer intelectualmente, nem ter uma experiência emocional. É necessário você receber, aceitar. Trazer Jesus Cristo para dentro do seu coração pela fé, através de uma decisão pessoal. Você compreende? Essa quarta lei você precisa aplicar na sua vida, não basta você conhecer, é necessário você aplicar. Você querer Jesus Cristo porque você necessita de Jesus tanto quanto eu. Então, eu desejo que o Espírito Santo de Deus lhe convença o quanto você é necessitado de Jesus. E que a graça de Deus abunde na sua vida. E assim você seja, não só você, mas também a sua família, todos abençoados.